As paz, amém? Amém. Queria que você abrisse comigo segundo livro de Reis. Vamos continuar, terminar hoje 4 elementos para uma liderança bem-sucedida. 4 elementos para uma liderança bem-sucedida. Segundo Reis, capítulo 4, de 8 a 10. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim: certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu comer pão. Daí todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, peço que o Senhor fale aos nossos corações, continue a falar conosco nesse texto, Senhor. Que nós possamos encontrar esse lugar de descanso em Ti, que nós possamos alcançar esse lugar de suprimento e provisão, Senhor, esse lugar de ensino e correção e de iluminação dos olhos do nosso coração, Senhor. Como líderes, nós precisamos, Pai, dessas coisas fundamentais. E eu peço entendimento espiritual em nome de Jesus. Amém. Então, semana passada eu falei sobre Sunem, que significa lugar de descanso, né? O significado da palavra Sunem, a cidade por onde Eliseu passava, lugar de descanso duplo. Aqui temos uma mulher rica que constrangeu. A palavra constranger pode significar reter ou segurar. Então ela praticamente forçou Eliseu, não forçou no sentido negativo, mas ela realmente foi muito intensa no seu desejo de Eliseu comer pão em sua casa. E eu falei da atitude dessa mulher, que foi uma atitude de reconhecer o valor daquele homem de Deus. Ela reconheceu, pode colocar o próximo, que Eliseu não era uma pessoa qualquer. Ela reconheceu a unção sobre Eliseu. E aquela casa se tornou uma parada de apoio para o profeta. Ela declarou para o seu marido que Eliseu era um santo homem de Deus. Então, quando essa mulher viu Eliseu e reconhecendo a unção que estava sobre Eliseu, ela disse: não, esse homem não pode passar por aqui despercebido. Ela tinha uma visão espiritual. E semana passada eu me detive nesse aspecto de nós valorizarmos as pessoas que muitas vezes passam na nossa vida, de fazermos questão até de receber na nossa casa, de convidar os nossos irmãos em Cristo, reconhecendo a unção, a vida de Deus na vida dos nossos irmãos, reconhecendo os homens e as mulheres que Deus tem trazido a essa igreja. Temos investido tantas vezes em seminários, em conferências, escola de adoradores. Tudo isso é investimento. Homens que Deus tem levantado, mulheres que Deus tem levantado para passar no nosso meio. E nós precisamos reconhecer essa unção dada a essas pessoas, porque a unção que nós reconhecemos, nós atraímos para nós. A unção que você despreza, que você rejeita, essa unção passa de você. Então nós precisamos aprender a reconhecer a unção que Deus derrama na vida de alguém. E o primeiro objeto, ela constrói o quarto, um primeiro andar, e o primeiro objeto que ela coloca foi uma cama. Então eu falei sobre um lugar de descanso, de renovar forças. É um lugar de intimidade. Cantares 1:4 fala das recâmaras do rei, aquele lugar de intimidade profunda. Eu falei
que Jesus é esse lugar de descanso. Em Mateus 11, 28 a 29, Jesus diz: vinde a mim, vocês que estão cansados, vocês que estão sobrecarregados, venham que eu vou dar alívio a vocês. Então muitas vezes nós estamos cansados, mas não é fisicamente. Não basta só a gente dormir, não basta só a gente viajar e tirar férias, isso é tudo bom, claro. Inclusive eu nunca aconselho ninguém a vender férias. Não, tire suas férias, viaje com a sua família, invista mesmo num tempo de descanso. Mas às vezes o cansaço não é físico, o cansaço ele é espiritual. Pessoas que estão esgotadas espiritualmente, ou seja, estão servindo a Deus, mas estão servindo na força do seu braço, estão fazendo as coisas de Deus na força humana, e aí tem um desgaste tremendo. Então Jesus é esse lugar de descanso. Nós lemos lá em Hebreus, no capítulo 4, que o povo de Israel não entrou no descanso de Deus. Por quê? Eles não entenderam que Jesus, que o próprio Deus era o descanso deles. E nós então encerramos falando sobre Marta e Maria. Marta, o tipo de crente que faz, que trabalha, que age. E nós temos que ter também pessoas assim, ativas na obra de Deus, proativas. Mas a prioridade é sermos como Maria. Maria estava aos pés do Senhor, descansando, colocando toda a sua ansiedade e agitação aos pés de Jesus. Lucas 10, de 38 a 42. Eu terminei dizendo que enquanto descansamos em Deus, sonhamos. Se nós não estamos tendo sonhos mais, se você não sonha mais com a obra de Deus, se você não sonha mais em ser usado por Deus, como você sonhava antigamente, então você está cansado. Você está exausto espiritualmente. Você precisa parar, quem sabe fazer um retiro espiritual. Você precisa diminuir o número de discípulos. Você precisa diminuir o ritmo para entrar nesse lugar de descanso em Deus, para então dele obter forças para continuar. Agora eu quero falar do segundo objeto que ela colocou. A Bíblia diz que ela colocou uma mesa. Mesa é lugar de alimento. Nós sentamos à mesa para comer. Lugar de alimento, lugar de provisão. Sentar à mesa do rei. Alguns domingos atrás eu falei sobre Mefibosete, que ele foi convidado pelo rei Davi a sentar à mesa do rei. E o que significava sentar à mesa do rei? Significava suprimento. Eu não vou ler as referências, eu queria que você, como uma pessoa que ama a palavra de Deus, eu creio que você traz agenda, você traz algum bloquinho de anotação. Eu vejo aí o pessoal anotando, parabéns, porque você quer realmente chegar em casa e olhar novamente as referências. Um bom líder é esse que anota tudo. A sua Bíblia está rabiscada. Estou começando a rabiscar. Essa Bíblia é nova. Eu estava assim, poxa, riscar, mas aí eu ouvi uma palavra do pastor Marcelo. Daqui a pouco eu vou ler um trecho aqui do livro dele. E ele, Bíblia é para rabiscar mesmo. Eu gosto de Bíblia riscada. E eu comecei a riscar já a minha Bíblia toda. Então isso é muito bom. Isso mostra o nosso interesse, a nossa fome, quando você anota as referências. Eu não vou poder ler todas, mas em 2 Samuel 9, 7 e 11 fala de Mefibosete sentando à mesa do rei e o rei alimentando Mefibosete. Agora esse outro texto eu quero ler, porque é muito interessante esse aqui, 1 de Reis 4, para você ter ideia do que é sentar na mesa do rei. É abundância, é suprimento para você sair de barriga cheia mesmo, não é coisa pequena. 1 Reis 4, a mesa do rei Salomão, que lá em Cantares é a mesa do rei. A sulamita diz a ele, levou-me à sala do banquete. O meu amado estava sentado à mesa. Que mesa era essa? 22 a 27.
Era, pois, o provimento diário. Diga, diário. Gente, todo dia tinha isso aqui na mesa do rei. 30 coros de flor de farinha. 30 coros de flor de farinha é 160 litros de farinha. 60 coros de farinha, ou seja, era 160 litros de flor de farinha, ou seja, a farinha mais fina era 160 litros, 60 coros de farinha. E aí você dobra então, se era 160, 320 litros de farinha, 10 bois cevados. É carne ou não é? Churrasco até umas horas, muito filé mignon, muita picanha, maminha, alcatra. 10 bois cevados, 20 bois de pasto, 100 carneiros, afora os veados, as gazelas, os coços e as aves cevadas. E aí, era provisão ou não era, gente? Essa era a mesa do rei Salomão. O rei Salomão aponta para quem? Para o nosso noivo Jesus. Então a mesa de Jesus, se a de Salomão era assim, a de Jesus então é muito mais abundante. Então sentar à mesa do rei é você encher-se de provisão do rei. É você ser plenamente satisfeito. Talvez você está com a barriga vazia, porque você não está sentando na mesa. Você não está comendo da mesa do rei. Então é suprimento, é abundância. Mesa do rei fala de hospitalidade. Eu não vou ler porque foi a mensagem lá de Mefibosete domingos atrás. Salmo 23, de 5 a 6. O bom anfitrião, que é o nosso Senhor, Ele cuida da mesa, Ele unge nossa cabeça, o nosso copo transborda, o nosso cálice transborda. Isso fala da hospitalidade. Comunhão, Lucas 24, 30, que é os dois discípulos no caminho de Emaús. Eles chamam Jesus, não, Senhor, fica. E Jesus entra, senta à mesa. E na comunhão da mesa, do partir do pão, Deus então trouxe revelação sobre aqueles dois. Tem um livro chamado A Experiência da Mesa, da Dev Tylos. E ela fala que a mesa é um lugar de muitas experiências boas. Lugar de intimidade, lugar de revelação, se a gente souber aproveitar, tanto em casa com os nossos familiares, mas se a gente souber aproveitar com Deus, nós vamos ter uma mudança no nosso relacionamento com Deus. Então, lugar de alimento, Salmo 81, 16, fala que Ele daria o melhor do trigo e o mel da rocha. João 6, 31 a 35, Jesus diz que é o pão do céu. E lugar de intimidade, Marcos 14, 3 e João 12, 2, fala de Jesus na casa de Maria, na casa de Marta e na casa de Lázaro. Era um lugar que Jesus gostava de visitar. E provavelmente a mesa era um lugar muito legal daquela casa, porque Jesus gostava de estar à mesa. Em várias partes dos evangelhos, Jesus está sentado à mesa comendo. Então, Jesus era um homem que valorizava muito a experiência da mesa. Por quê? Porque na mesa ele sabia que a comunhão ia gerar intimidade, que ia gerar provisão. Agora deixa eu ler um trecho aqui desse livro, para dar gostinho na sua boca para você comprar um livro todinho. Falando sobre a mesa do rei. Como resultado desse processo de crescimento em intimidade, das respostas que foram dadas, veja o que o Senhor está fazendo. Ele está dando a você a liberdade de usar todos os seus recursos. Ele está falando da abundância da mesa aqui, do Senhor. Qual é a sua necessidade? Do que você está precisando? Pode pedir o que quiser. Aí alguns poderiam dizer, quer dizer que eu posso pedir qualquer coisa? Aquele que é íntimo não pedirá qualquer coisa. Quando está nessa posição, você alcançou um coração alinhado ao propósito do Senhor e manifestará na terra exatamente o que Ele deseja fazer. Como temos compartilhado, isso é diferente de salvação. Não é qualquer pessoa que pode pedir qualquer coisa. É necessária intimidade para saber o que será pedido.
pois a pessoa pedirá o que sabe que deve pedir. Então muitas pessoas, eu vou sentar na mesa do Senhor e eu vou pedir qualquer coisa. Não. Você vai saber exatamente o que pedir. Quando o Senhor chegou para Salomão e disse: pede-me o que quiseres. Salomão poderia pedir riqueza, mais mulheres, porque ele já tinha muitas, mas ele poderia ter pedido mais. Ele poderia ter pedido grandes construções, mas Salomão pediu sabedoria. Ele pediu a coisa certa. Se fossem os crentes de hoje, irmãos, o Senhor chegando e dizendo: pede o que quiser. O que é que os crentes de hoje pediriam? Casa na praia, um jatinho. Então, o lugar da mesa do Senhor é um lugar de intimidade, é um lugar de provisão, mas você sabe o que vai pedir. E aqui, irmãos, para terminar essa ilustração, ele conta a experiência dele. Estou esperando isso acontecer, aleluia. Olha só, uma das situações mais delicadas que já passei aconteceu quando fomos iniciar a Igreja Videira em São Paulo. Estávamos no começo da obra, reformando o prédio, comprando as coisas e não tínhamos o dinheiro necessário. Então, um irmão com abundantes recursos financeiros e que congregava conosco me deu um cheque em branco. Agora olha o entendimento desse homem de Deus. Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Se fosse alguns, cheque em branco, vou comprar o mundo. Eu tive que orar para preencher aquele cheque. Eu poderia colocar nele 2 milhões de reais, mas não estaria em linha com o Senhor, porque não precisávamos de 2 milhões. Eu podia projetar um monte de necessidades futuras, mas não era isso, porque era necessário naquele momento. Isso ilustra o que significa estar assentado à mesa do rei. O Senhor lhe dará a oportunidade para pedir o que quiser, mas tenha cuidado com aquilo que irá pedir. Falou? Um cheque em branco, quando você senta na mesa do rei, nesse lugar de intimidade, ele te dá um cheque em branco. E você vai ter tanto temor em preencher esse cheque, que você vai perguntar ao Senhor: Senhor, o que é que está no teu coração? Estamos falando de algo simbólico, tá, irmãos? Coincidiu aqui reforma, não estou fazendo nenhuma apelação financeira aqui, pelo amor de Deus. Não tem nada a ver com isso, até porque o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades. Mas usando esse exemplo, é uma responsabilidade muito grande sentar à mesa do rei. Não é pedir qualquer coisa. A terceiro objeto que a mulher rica coloca no quarto de Eliseu é uma cadeira. Então, voltando lá para a 2 Reis, capítulo 4, né? Verso 10. Uma cadeira. Cadeira fala de aconselhamento. Geralmente, né, a gente senta para conversar, a gente senta para aconselhar. De vez em quando eu faço discipulado deitado, mas é uma exceção. Às vezes eu estou com as pernas tão doendo, ou estou tão cansado, que aí eu peço permissão, mas eu estou sentado. Claro que eu não estou deitado lá discipulando, né? Aí seria uma folga muito grande, né? Mas às vezes eu estou lá na cama, com as pernas para cima, né? E encostado, mas eu estou sentado, tá? Meus discípulos estão lá sentados, quer seja num banquinho, numa cadeira, estão sentados. Então, sentar, geralmente, é quando vai rolar uma boa conversa. Então, cadeira aqui na vida do líder é um lugar de aconselhamento, de discipulado, é um lugar de aprender. Lugar para ouvir e para ser ouvido. Lugar para prestar atenção. Tanto, irmãos, como discípulos, quanto como discipuladores. Porque muitas vezes nós queremos ser ouvidos,
mas a gente não quer ouvir. Ser ouvido, eu encontro muitas pessoas que querem ser ouvidas. Teve uma irmã uma vez que veio conversar comigo, ela conversou 2 horas ininterruptamente, há muitos anos atrás. Ela falou tanto, irmãos, tanto, eu não tinha chance de falar nada. Eu fazia assim, ela continuava. Foi uma metralhadora, 2 horas. Ficou até cuspe nos cantos da boca. Ela queria ser ouvida, não é? Mas nós temos que aprender a ouvir também. Porque discipulado tem que ser essa mão dupla. Não só é uma pessoa blá 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 blá. Pronto, tchau, descarreguei, tchau. Não. Cadeira fala de aconselhamento, não é monólogo, é diálogo. Primeiro de ouvir Deus. A gente fala com Deus, mas Deus tem que falar conosco. Muitas pessoas estão indo lá e descarrega todas as suas ansiedades, lançando sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Tem pessoas que são muito boas nesse versículo, mas são péssimas naquele versículo que diz assim, que você tem que parar aos pés de Jesus para ouvi-lo falar também. Instruir-te-ei, como diz lá no Salmo, e te guiarei, te darei conselhos. Você sabia que o Senhor nos guia até com os olhos? É o que diz lá no Salmo. Me lembra aí, não foi a referência, que é um dos versículos preferidos dela. 25, 8. Não. Me decepcionou agora. É o 30. É o 30. Instruir-te-ei e guiar-te-ei. 32:8. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sob as minhas vistas, sob os meus olhos, te darei conselho. Sabe o que é isso aqui? De vez em quando eu faço isso. Abner está aqui, tá? E ele está conversando. Eu não tenho como falar com ele. Abner, não pode conversar agora. O que é que eu faço? Olha para mim, Abner. Ou seja, sob as minhas vistas eu já estou dando conselho. Ou seja, cala a boca. Entendeu? Esse nível de ser guiado por Deus é excelente, não é? É Deus olhar para nós e dizer, já sei o que é que o Senhor está querendo. Porque olhar de mãe e de pai fala tudo, não fala? Olha, quando um marido e uma mulher se comunicam com o olhar, é porque eles estão em intimidade. É ou não é? Né, Zefinha? Ela olha assim para você. Ah, já sei o que o meu amado está me dizendo. Então o Senhor quer nos guiar, irmãos. Mas para Ele guiar, Ele tem que falar. Então essa cadeira é discipulado, mas também é ser guiado pelo Espírito Santo, que é o nosso discipulador maior. Maria sentou aos pés de Jesus. Lucas 10:39. Falei sobre Maria na primeira, que é lugar de descanso. Mas Lucas 10:39 diz que ela sentou. A multidão sentou para ouvir Jesus. Mateus 5, de 1 a 2 diz isso, as bem-aventuranças. Jesus subiu ao monte e, assentando-se a multidão, ele começou a ensinar. Olha, se Jesus é assim, irmãos, nós temos que aprender esse segredo. Tem que parar e sentar aos pés do Senhor. Olha para mim, se você está com pressa, nem entre na presença dele. Eu estou apressado, Senhor, fala logo hoje, porque eu já tenho tanta coisa para fazer, Deus. Tu sabes da minha agenda, né, Senhor? Só tenho 5 minutos para ti hoje, fala comigo. Ele não vai falar. Eu não falaria. Se uma pessoa chega para mim numa pressão dessa, numa ansiedade dessa, fala logo, vai, diz, qual é que tu tens? Não, senta, acalma. Como dizia lá a novela da minha época de criança, baixa o facho primeiro.
A noveleira ali já se manifestou. Ela já sabe até o nome da personagem da novela, Lala Serena. Como foi? Confessa. Você tem que sentar. Muitas pessoas estão assim: vai, Senhor, fala logo. Deus, eu quero receber tuas instruções, mas eu não estou com muito tempo hoje, não. Ele não vai falar. Lá em Eclesiastes diz o seguinte: não entres apressadamente na presença do rei. Já leu isso em Eclesiastes? Não entres apressadamente na presença do rei. Então é sentar e gastar tempo com o Senhor. E isso é uma disciplina. Irmãos, eu fico muito ansioso quando alguém chega perto de mim ansioso. Eu sinto pelos poros da pessoa que está brotando pressão sobre mim. E a pessoa fica lá, né? Eu não consigo. Vai, fala, diz, o que é que tu tem para... Não, senta. Não tem como a gente conversar desse jeito. Não, porque eu tenho pouco tempo, então deixa para depois. Coisa importante não se resolve assim, debaixo de uma pressão dessa. Então, é sentar. Os judeus tinham o costume de assentar aos pés do rabi para aprender. Abre lá comigo em Atos 22, 3. Eu gostava muito de novela, viu, irmão? Não gosto mais não, viu? Eu sei que tem nas mentes aí, olha, até o nome da personagem ele lembra. Detesto novela hoje, viu? A última que eu assisti foi Luz Clarita. Essa eu chorava, irmãos. Novela mexicana é uma coisa séria. Você chora, você tem pena, nunca tem tanto sofrimento na vida. Paulo, né? Paulo está se defendendo. Eu sou judeu, ele está fazendo a defesa dele. Eu sou judeu, eu nasci em Tarso, da Cilícia, mas criei-me nesta cidade, ou seja, ele está falando de Jerusalém, e aqui fui instruído aonde? Aos pés de Gamaliel. Aos pés de Gamaliel. Jesus era um rabi. Ele não era reconhecido, né? Pelos judeus lá, pelos fariseus, ele não era reconhecido oficialmente, mas ele era um mestre. Então, Maria se sentou, a multidão se assentou, os discípulos se assentavam. Era o costume judaico, sentar aos pés do rabi para aprender. Então, hoje, nós somos discípulos do mestre. Nós temos que sentar aos pés do mestre para aprender. Colocar a nossa cadeirinha lá e pedir a ele que nos aconselhe, né, que nos instrua. E isso fala do discipulado também. Porque muitas vezes o que é que acontece? A pessoa começa a crescer, se torna líder, então ela não quer mais ser discipulada. Não, eu já cresci, eu já falei tudo que eu tinha que falar. Discipulado é praticamente a mesma coisa toda semana, e não quer mais. Mas ninguém pode discipular e pedir dos outros uma coisa que não está se submetendo. Isso seria uma baita hipocrisia. Eu exigir dos outros uma coisa que eu não estou praticando. Não é verdade? Por isso que nosso discipulado, pastor, mas seu discipulado só é de 2 em 2 meses. Sim, mas é intensivo, querido. É 8, 10 horas seguidas, 12. É um discipulado assim intensivo, porque eu não posso estar lá todo dia, nem toda semana. Mas quando a gente vai para ouvir, é sentar mesmo, é gastar tempo, tempo e muita conversa. Coisas que não são resolvidas em 10 minutinhos. Não, gastar tempo. E a última coisa que a mulher rica coloca é um candeeiro. Candeeiro fala de revelação, de iluminação. Eu coloquei aqui, revelação é imprescindível. Ou seja,
é uma coisa que não podemos abrir mão. Para alguém que quer crescer em Deus e levar outros a crescer também. Eu quero levar os meus discípulos para crescer. Você só leva se você já foi lá. Eu posso te levar. Por exemplo, vou dar um exemplo bem chique agora. Eu posso te levar em Cancún. Eu já fui lá. Posso te dizer exatamente, passo a passo, como é que você chega lá. Tudo que você faz. Te dou ainda até umas dicas. Por quê? Porque eu fui. Eu fui lá. Agora, já em Jerusalém, eu fui. Mas eu fui virtualmente. Peguei o Google Earth. Entrei lá virtualmente, passei pelas ruas de Jerusalém. É a mesma coisa? Não. Então, para eu levar outros a crescer, eu tenho que crescer em Deus. Minha revelação tem que aumentar. E não é pegar carona na revelação dos outros. Não, porque o pastor, a pastora, a supervisora, o supervisor, o meu líder disse isso. Sim, e você? O que é que tu tens experimentado de Deus, pessoalmente? Mateus, abra lá comigo, 16. É o último ponto. Isso aqui é um pouco longo, mas eu não vou esmiuçá-lo muito não. Eu vou deixar bala aqui no meu cartucho para outras ocasiões. Mas, queridos, fazendo a propaganda, leiam este livro ou entra lá no YouTube e pega lá Estudos em Cantares. São 9 partes, de 1 hora cada uma. 9 horas de estudo. E o livro, eu descobri uma coisa, o livro foi escrito com base no que foi pregado lá. Pegaram as pregações, transcreveram e colocaram em forma de livro. Claro que o livro aprofundou mais algumas coisas, mas é muito profundo. Mateus 16. Revelação. Respondendo, Jesus pergunta no 15: quem dizeis que eu sou? Quem sou eu para vocês, meus discípulos? Então, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, tu és o ungido, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E então Jesus diz: bem-aventurado, feliz, abençoado és Simão, filho de Jonas, porque não foi carne, não foi homem, não foi ser humano que te revelou, mas foi meu Pai que te revelou. Isso aqui é o que cada crente tem que ter. Quem é Jesus para você? Ele morreu na cruz. Não é isso que eu estou perguntando. Todo mundo sabe quem é o Cristo histórico. Um ateu sabe quem é Jesus. Um religioso sabe quem é Jesus. Um feiticeiro sabe quem é Jesus. Estou falando de revelação. Quem Ele é para você? Qual a tua experiência com Ele de revelação? E revelação é uma coisa, queridos, que só se você duvida que tem, provavelmente você não tem. Mas se você desconfia que tem, eu acredito que você tem. Porque quem tem revelação sabe, porque sabe que sabe. Não sabe explicar às vezes, mas você diz: eu sei que sei porque sei. Por quê? Não sei dizer, mas sei que sei. Quem entendeu a minha linguagem aqui? Ainda bem. Revelação é assim. Então Jesus disse: Pedro, o que você está falando aqui, meu filho, não foi carne nem sangue. Para você entender que eu sou o Messias, que eu sou o Cristo, o ungido de Deus, foi o Pai que te revelou. Gálatas 1,12, veja lá o que Paulo diz. Gálatas 1,12. Paulo foi outro homem que teve essa revelação. Porque eu não recebi, ele está falando do Evangelho, eu não recebi o Evangelho, nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Paulo converteu na estrada de Damasco,
E então ele foi levado para Damasco. Lá Ananias orou com ele, batizou ele nas águas. Ele foi batizado com o Espírito Santo. E então a Bíblia diz que ele foi para o deserto da Arábia 3 anos. Paulinho ficou escondido no deserto da Arábia. E nesses 3 anos Jesus se revelou a ele. E tudo que Paulo escreveu foi com base no que Jesus disse a ele nesses 3 anos de deserto da Arábia. É uma experiência pessoal com o Senhor. A minha é minha, a de Cristiane é dela. Não tem como eu querer. Passa por osmose, Cristiane. Toca aqui nas minhas mãos para transmitir revelação. Não é assim. É cada um buscando a sua. São experiências pessoais e íntimas com o Senhor. A palavra, então quando você lê a palavra, ela ilumina os olhos. Salmo 19, verso 8 diz isso, né? Que os preceitos do Senhor são retos e iluminam, alumiam os olhos. Quando contemplamos o Senhor, Salmo 34:5 diz que somos iluminados. Contemplai-o e sede iluminados. E para finalizar, é aqui que eu não vou entrar muito em detalhes, mas Efésios, vamos terminar com ele, Efésios 1:18. E essa oração você deveria fazer todo dia. Iluminados os olhos do vosso coração. Vamos ler o 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de revelação, de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração. Eu vou encerrar aqui. Vou deixar um gostinho de quero mais, mas quando temos revelação, entendemos qual o nosso chamado, entendemos qual a nossa herança e entendemos qual o poder que habita em nós. Nós precisamos de revelação e você precisa orar por isso. Exemplo, vai ler a Bíblia no teu TSD, ora por espírito de revelação. Você vem para o culto e celebração, a palavra de Deus vai ser ministrada, ora por espírito de revelação. Agora, eu vou no Tadel hoje, eu vou ouvir a palavra de Deus, pede por espírito de revelação. Porque, irmãos, revelação é tudo na vida de um crente. Vai mudar a sua vida. Como é que eu entro num culto e saio do mesmo jeito? Quando eu não tenho revelação. Nada vai fazer diferença na minha vida. Agora, quando eu tenho revelação, talvez é uma palavra que é dita e aquilo vem como uma bomba e cai sobre você e muda a sua vida. Já aconteceu isso algumas vezes, é bem interessante. Digo, meu Deus, isso aqui estava aqui e eu passei por aqui tantas vezes e eu nunca percebi isso. Então é o que nós chamamos de palavra revelada. Amém? Vamos ficar em pé para a gente orar. Recordando, revisando 4 objetos no quarto do profeta Eliseu. Cama, que é o nosso lugar de descanso em Deus. Não queira fazer as coisas na força do seu braço, você vai se esgotar. Fazer a obra de Deus na força humana é estressante demais. Por isso a cama é lugar de descanso do Senhor. Entra nesse lugar de recâmara. Segundo objeto que ela colocou foi a mesa. Lugar de provisão, lugar de alimento. A abundância do rei. Cheque em branco, mas eu não vou pedir qualquer coisa. Eu vou pedir aquilo que está alinhado com o coração do Senhor. Terceiro objeto que eu falei, cadeira. Cadeira é lugar de sentar. Sentar para ouvir e para ser ouvido. Um lugar de aconselhamento, primeiro com o Espírito Santo, que é o nosso conselheiro maior, nosso discipulador maior, mas também ouvindo as pessoas que Deus coloca na nossa vida. Se Deus levantou um discipulador, é porque Ele quer usar um instrumento humano. Interessante, né?
Por que discipulador humano? Para nos discipular, para nos conservar humildes. Porque se fosse, não, Deus me discipula. Se o ser humano já é orgulhoso, mas quando você diz assim, não, eu preciso de um ser humano, dizer ser humaninho, eu preciso de um ser humano, de carne e osso, para me discipular, para me aconselhar, para me corrigir. Às vezes erra comigo. Eu preciso de outra pessoa. Porque em Provérbios diz o quê? Como ferro afia o ferro, um homem afia o seu amigo. Somos uma lixa um para o outro. Somos refinados. E a quarta coisa que eu falei agora foi de candeeiro. Revelação. Irmãos, vamos crescer nesse aspecto aqui. Esse daqui é fundamental. Esse daqui é fundamental. Até porque todos os outros dependem desse, né? Para você entender o que é uma cama, uma cadeira e... o que mais? Não, antes. Uma cama, uma mesa e uma cadeira. Como é que eu vou entender isso? Sem dinheiro? Não consigo. Não consigo nem enxergar os objetos dentro do quarto. Então vamos pedir espírito de revelação, né, de entendimento das coisas espirituais. Não tratar as coisas de Deus como coisa normal, como coisa comum. Não. As coisas de Deus não são comuns. Vamos orar nesse momento. Deus, eu peço, Senhor, espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Cada irmão e irmã que está aqui, líderes e futuros líderes, nós precisamos desse espírito de revelação, entendimento das coisas espirituais. Como aprendemos que o homem espiritual discerne as coisas espirituais. Um homem espiritual entende as coisas espirituais. E eu quero pedir, Senhor, esse entendimento sobre as nossas vidas, até mesmo para compreender o significado do descanso em Ti, o significado, Senhor, do lugar de aconselhamento, de discipulado, o lugar, Senhor, da mesa da comunhão, o lugar da mesa da provisão. Eu peço, Pai, entendimento sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.